Sejam bem-vindos. Durante evento em Minas Gerais, o presidente Jair Bolsonaro disse que suspendeu os estudos da equipe econômica para a criação do Renda Brasil, porque não concordou com a ideia de tirar dinheiro de, entre aspas, pobre para dar a, entre aspas, paupérrimo. Esta frase do presidente Jair Bolsonaro faz referência à ideia da equipe econômica de extinguir o abono salarial, que paga um salário mínimo ao ano para quem ganha até 2 salários mínimos. Também a extinção do Farmácia Popular, a inclusão ou extinção do seguro-defeso, do FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, e da incorporação do programa Bolsa Família. Houve muitas críticas em todo o país. De todos os assuntos, o mais criticado ou os mais criticados foram a extinção da farmácia popular e a extinção do abono salarial. Desta vez, o presidente da República veio a público e até desautorizou o ministro Paulo Guedes. Vejam que até não dá para entender como pessoas são desautorizadas em público, são constrangidas e continuam apegadas ao cargo. O presidente Jair Bolsonaro já fez isso diversas vezes. Já fez com o presidente da Caixa Econômica Federal, já fez com o ministro Onyx Lorenzoni por 2 vezes, já fez até com ministros generais que foram desautorizados em público pelo chefe do executivo e continuam agarrados ao cargo. Então agora, mais uma vez, o presidente desautoriza o ministro Paulo Guedes e sua equipe. Já houve até debandada da equipe econômica do ministro Paulo Guedes. E o ministro continua agarrado ao cargo. Desta vez o assunto é o programa Renda Brasil, que o governo Jair Bolsonaro quer dar uma nova cara a um antigo programa ou a antigos programas, já pensando em reeleição em 2022. E há um problema seríssimo que poucas pessoas têm conhecimento. Vejam, a assessora de Paulo Guedes defende tributar mais quem consome saúde, educação e livros. Vanessa Canado fez a declaração ao comentar a proposta do governo enviada ao Congresso Nacional em julho e que prevê unificação do PIS e da COFINS num novo tributo chamado CBS. Ela defende que livros sejam mais caros, que só pessoas com posses, com dinheiro, possibilidade, tenham condições de comprar livros. Vejam bem, o cidadão fica sem palavras para comentar uma barbaridade dessa. Deixar os livros mais caros em um país que já não tem uma boa educação. Vejam bem, a senhora Vanessa Canado, esta senhora que vocês estão vendo aí na foto. A assessora especial do Ministério da Economia, Vanessa Canado, afirmou na última quarta-feira, 26, que a intenção do governo, ao propor um imposto sobre valor agregado, não é aumentar a tributação sobre setores específicos, como saúde e educação, ou mesmo sobre livros, mas sim sobre as pessoas que consomem esses produtos e serviços, que, segundo ela, têm mais condições de pagar impostos. Então, de acordo com a senhora Vanessa Canado, só vai consumir livros, educação e saúde quem tem posses. O pobre deste país, que já tinha dificuldade de consumir esses produtos, agora é que não vai consumir de jeito algum. Vai ficar para a parte da população que tem condições.
Um país onde se gasta mais com armas do que com livros não pode dar certo. Eu vou repetir. Um país onde o Ministério da Educação recebe menos recursos do que o Ministério da Defesa não pode dar certo. Pelo menos este é o meu ponto de vista. Está aí. Vanessa Canado fez a declaração ao comentar a proposta de reforma tributária do governo enviada ao Congresso em julho e que prevê a unificação do PIS e da COFINS, que é incidente sobre a receita, folha de salários e importação. Abro aspas para a senhora Vanessa Canado. A gente propôs oneração da CBS não sobre os setores, mas sobre as pessoas que têm capacidade produtiva de pagar os tributos. Ou seja, se a gente que consome saúde, educação e livros não pagar a CBS, tem menos recursos para o Estado investir onde precisa. Fecho aspas. Foi o que declarou a senhora Vanessa Canado durante live dos jornais Valor Econômico e O Globo. Em toda a minha vida foi uma das explicações mais estapafúrdias que eu já ouvi. Não vai taxar o setor, vai taxar a pessoa que pretende consumir livros. Vejam bem, o pobre desse país já não consegue consumir os livros por serem caros. Em vez de diminuir esses valores para que fiquem acessíveis à parte desta população que não está conseguindo, vai aumentar esses valores para que esta população desta vez não tenha acesso de jeito algum. Então aí está a senhora Vanessa Canado que fez esta bela declaração. No nosso país, onde o consumo de livros ainda é muito pequeno com relação à quantidade de habitantes, agora é que não vai consumir de jeito algum. O cidadão que já tem dificuldade em comprar livros, que é um artigo caríssimo, vai se tornar ainda mais caro. E a senhora Vanessa vem com a história, não vamos taxar as empresas, vamos taxar o cidadão que consome livros. Então você que consome livros é que vai ser prejudicado. O governo agora está de olho em quem consome livros. Não diga que consome livros, porque o governo está lhe procurando. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é quinta-feira, 27 de agosto de 2020. Muito obrigado a todos.